gives me butterflies. I'm wondering what you got for me. Egyptian cotton is up to be already on me. Ok? Então, Deus condena o homem por causa do pecado, vem essa consequência drástica, e junto com ele, toda a descendência que viesse de Adão e Eva seria condenado com eles. Imagina dentro da perspectiva de um vírus. Se eles estão contaminados, logo sua descendência também virá contaminada. Foi isso que aconteceu. Todos que descenderam dos primeiros pais, Adão e Eva, vieram com a infecção, com a transmissão do pecado. E com o pecado, a sentença, a condenação. Então, por que Deus tem que condenar? Porque o pecado é uma violação à justiça de Deus, à lei perfeita de Deus. E Deus, sendo justo que é, ele precisa punir o pecado. A punição vem com a condenação. Mas Deus também não é só justiça. Deus também é amor. E no seu amor, intenta um plano para salvar essa raça que agora está perdida. Essa raça está debaixo de maldição, está debaixo de juízo. Ele precisa salvá-la. E o que ele faz? Ele precisa resolver um grande dilema. Provérbios está escrito assim: quem condena o justo, quem condena o justo e absolve o ímpio, abominação é para o Senhor. Ok? Então não pode absolver o ímpio, nem condenar o justo. Como Deus, então, pode absolver o ímpio sem ser uma abominação? Ok? Porque veja só, o transgressor, o infrator, merece a pena, a condenação. Se o juiz é justo, ele não pode simplesmente abrir as grades das prisões e falar: estupradores, assassinos, saiam porque eu sou bom. Não, o senhor não é bom, o senhor é injusto. Concorda? Esse é o grande dilema. Como um Deus justo salva pecadores injustos sem deixar de ser justo. Ele não pode simplesmente perdoar, senão ele estará passando por cima da sua justiça. Aí que entra a beleza do Evangelho. Resposta: Jesus Cristo. A cruz de Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. Isso muda tudo. Muda o que tudo. Começou na queda tem fim na crucificação. A solução, a única maneira de reverter o quadro, o estado do homem, da condenação, é o quê? Os pecados dos homens têm que ser punidos. Ponto. Não há como passar debaixo do tapete. Não há um lalau no céu. Não há como. O que acontece? Cristo, então, o plano de Deus é enviar seu filho, que era Deus, para se tornar homem. E nos substituir, morrendo da cruz. O que ele faz? Na cruz, ele leva os nossos pecados. E Deus, por ser justo, tem que punir os pecados. Ao invés de punir os pecados em nós, pune eles em Cristo. Porque na cruz, Cristo leva os nossos pecados sobre ele. A imagem é muito simples. Imagine um júri. Imagine um tribunal. Rogério Vilela é condenado por 10 crimes hediondos. O 11º, réu confesso. Ele é pego com sangue nas mãos. Condenado, ele vai passar agora, sentenciado a passar por um julgamento. No julgamento, ele confessa os crimes. Ele é culpado. A sentença, pena de morte. A hora que o juiz vai bater o martelo e decretar sua sentença, cadeira elétrica, ou nem sei qual que são os métodos hoje, entra alguém no julgamento. Meritíssimo! Não! Não. Como não? Não o condene. Como assim? Ele olha para você: Vilela, levante-se daí. Tudo bem. Você se levanta e ele senta no seu lugar. Pode continuar, meritíssimo. E o juiz: espera aí. Você está querendo dizer que você assume os 10 assassinatos dele? Sim. Mas se você assumir os assassinatos, você vai ter que arcar com a punição. Sim, eu arco. Comprei a pena. Comprei a pena. Mas a pena é de morte. Pois eu morro. Ok? Então aquele homem é executado no seu lugar. Porque o Estado quer justiça pelos crimes e a justiça tem que ser satisfeita. Ou será satisfeita com você,
ou com qualquer outro. Ela não pode ficar sem ser satisfeita. Foi isso que Cristo fez. Tirou todos nós do banco dos réus e olhou para Deus, o juiz, e disse: cobra o pecado de todos eles de mim. Mas, meu filho, se você tomar o lugar deles, você vai se fazer culpado como eles. Eu faço. Mas se você fizer culpado, você vai pagar a penalidade. Eu pago. Mas a penalidade é a execução sumária. Pode executar. Essa é a história de amor. A mais bela história que o mundo já ouviu. Mas se Jesus era homem, era carne, como ele suportou essa dor Vamos lá. como um humano? Vamos lá. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Vamos entender isso. Para o plano ser executado, só poderia ser feito por um homem perfeito. Só um homem perfeito poderia nos substituir. O que é um homem perfeito? Um homem que nunca pecou. Vamos procurar na terra. Adão, não. Abel, Caim, não. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Vão passando as eras. Não tinha essa classe na terra. Então vamos olhar para o céu. O Filho. Eu desço e me faço homem. Jesus então veio, se fez homem, sem deixar de ser Deus. Quando ele nasce de Maria, ele vem à terra. É a encarnação do verbo que nós chamamos. Então Jesus se torna homem sem deixar de ser Deus. É a chamada união hipostática. Ele não era 70% Deus e 30% homem. Ele não era 50 homem, 50 Deus. Ele não era mais homem e menos Deus. Não, ele era 100% Deus e 100% homem, coexistindo junto na mesma pessoa sem se misturar. Quer ver uma prova disso? Na mesma passagem, quando ele está viajando com os discípulos no barco. Como homem, de tão cansado, dorme. Quando os discípulos acordam: mestre, mestre, estamos morrendo. Como Deus repreende a tempestade. Acalma-te, mar. Homem e Deus na mesma passagem. E por que tinha que ser homem e Deus? Só um homem perfeito podia nos substituir. Hebreus diz que Jesus foi em tudo tentado, a nossa semelhança. Imagina você, Vilela, quantas vezes e por quais coisas você já foi tentado desde que você nasceu. Pense em todas. Jesus também sentiu o mesmo desejo, a mesma tentação. Mas não pecou. Então, um homem perfeito. Só que só um homem não suportaria pagar pela penalidade e sobreviver a ela. Se ele fosse só homem, ele não suportaria. Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que executou Jesus na cruz? Pilatos? Herodes? Roma? Os judeus? Na sua opinião, quem foi? Todo mundo. Não. Foi Deus. Como assim? O próprio Pai que o matou. O quê? O próprio Deus o matou. Por quê? Vamos lá. Quando Jesus morre na cruz, todo o nosso pecado é lançado sobre ele. Quando Deus olha para o Filho lá na cruz, o que ele vê? Uma bola de iniquidade, de pecados. Já que os pecados estão lá, o Senhor agora tem que punir. Ele pune com o quê? Um atributo que pregador nenhum ensina. A ira de Deus. O que é a ira de Deus? A resposta de Deus ao pecado. Significa que, vamos dizer, a justiça dá a sentença. Justiça de Deus. A ira cumpre a sentença. A ira é um míssil. Imagine que a ira de Deus é um míssil teleguiado. E esse míssil está programado para ir aonde? Onde está o pecado. Na cruz, o pecado está em nós ou está em Cristo? Em Cristo. Então, o míssil da ira tem que cair sobre Cristo. Quem envia o míssil? Deus. O Pai. Isaías 53:10. Foi do agrado do Pai moê-lo até enfermá-lo. O próprio Deus executa o Filho. É difícil entender isso. Para mostrar para quem está nos ouvindo o terror do pecado. Deus odeia tanto o pecado, mas tanto, que nem o próprio Filho poupou.